esse papo de que dinheiro não traz felicidade é mentira. É uma frase para comodismo, é uma frase para o conformismo de que dinheiro não traz felicidade. Claro que traz, cara. Todo mundo ou foi jovem ou vai ser, né? Ou é no momento. E a galera, pô, tem seus sonhos, suas vaidades, os seus egos, né? Então, Márcio, o que você mudaria? Eu mudaria que eu não sairia trocando carro de 3 em 3 meses. Mudaria de 1 em 1 ano. Investiria esse dinheiro, de repente. Mas a gente tem que passar para aprender, né, cara? Tive um salário muito bom durante 8 anos, só que eu nunca investi R$1, cara. Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast para você que quer chegar na tua independência financeira. E aqui nós discutimos as principais estratégias para você chegar na tua tão sonhada independência financeira. E hoje, para mais um ponto aqui do nosso episódio do Papo com o Milionário, eu trouxe aqui o Márcio Killing, que ele é conhecido como Perereca, Zezé de Camargo, MK9, ele que é ator, trade investidor da XP. Márcio, um prazerzaço ter você aqui, cara. Seja bem-vindo ao Profadcast. Prazer é meu, Renan. Obrigado pelo convite. Galera, hoje, esse cara aqui, ele vai abrir o jogo com a gente. Ele vai dizer todos os hacks de mentalidade que vocês têm. A galera que é mais antiga aí, como eu, né, deve conhecer já aí como Perereca, né? Aí, Perereca. Mas vamos começar, Márcio. Cara, conta pra gente, a ideia aqui desse nosso podcast é eu conseguir hackear a tua mente pra traduzir pra galera como é que é a tua mentalidade de sucesso, né? Que você, cara, tu fez vários filmes assim sensacionais, tu personagem, tudo, e agora você tá indo pra uma área mais mercado financeiro, tendo bastante sucesso. Então, como que é? Como começou a tua história, né? Pra gente entender lá na raiz. Cara, é muito maneiro falar sobre isso. É um assunto que é interessante, é fascinante. E, cara, vamos lá desde o início, então. Eu sempre fui um moleque que, sei lá, com 13, 14 anos, pode ser que ou as pessoas podem me chamar de visionário, ou então as pessoas podem dizer, pô, o guri, né? Porque eu sou de Porto Alegre. Pô, o guri gosta de dinheiro desde cedo, cara. E eu acho que foi isso. Eu, desde moleque, na minha rua lá, o meu pai naquela época tinha uma condição boa, e eu era o primeiro que ganhava o videogame da geração, da época, né? E aí os outros não tinham videogame, queriam jogar videogame toda hora. Eu comecei, cara, vou começar a alugar esse videogame pra ganhar um dinheiro, né? Muito bom. Só que eu não deixava a galera alugar pra levar o videogame. Eu alugava lá em casa. Então os meus amigos iam lá jogar videogame. Eu anotava no caderninho. Né? Era lan house dos videogames já com 13 anos, isso? Visionário. Não, acho que não me lembro a idade, mas era entre 13 e 15 anos. Massa. 13 e 15 anos. E fora isso, eu colecionava gibi da Mônica, de Cebolinha. Também, quando eu tive uma coleção, eu falei, opa, vou vender esse negócio, porque eu já li todos, né? Não tem sentido ficar com esse bando de livro aqui, de revistinha aqui. E vendia também. Então, o meu interesse por dinheiro foi desde moleque. É engraçado que o meu pai e minha mãe, eles brincam com uma frase que eu acho que foi desde essa época que eles brincavam comigo. Falavam assim, Márcio, tem dinheiro no banco? E eu tinha 2 anos, 3. E eu falava, não tem, não. Então, eu acho que isso, cara, eles minaram a minha cabeça, tipo, não tem, não, mas vamos correr desde cedo atrás da tão sonhada liberdade financeira, né? E então, cara, eu desde cedo, desde os meus 15 anos, eu jogava futebol. Eu sempre achei que eu fosse virar um jogador de futebol profissional. Eu passei pelas categorias do Inter, legal, de base do Inter e do Grêmio. Só que nessa época eu fiz umas fotos de modelo, que a minha irmã, eu era muito tímido na época. Minha irmã falou, Márcio, tira umas fotos de modelo. O Fabrício também tirou, que era um amigo meu, que é um amigo meu lá de Porto Alegre, de infância. Ele fez umas fotos como modelo. A minha irmã falou, pô, tira umas fotos, é bonitinho. Eu com 14 anos, falei, não, Cris, não vou fazer foto nenhuma. Tímido pra caramba, cara. Tinha vergonha de pedir pizza pelo telefone, pra ter ideia. Deixar mensagem em secretária eletrônica, ainda aquelas de mesa, né? Caramba. E aí fiz essas fotos, acabei deixando numa agência de modelos e começaram a me chamar pra fazer testes de comerciais. E, cara, eu comecei a pegar um atrás do outro. E comecei a ganhar dinheiro com isso. Ganhava, se eu não me engano, R$100 na época. 30% ficava pra agência e 70% pra mim. Então ficava R$30 pra eles e R$70 pra mim. Naquela época de 95, cara, era um dinheiro legal, né? Não tava desvalorizado, né?
E eu no futebol, os caras ganhando R$ 15 pra jogar no final de semana. E eu comecei a falar, cara, tô ganhando 100 aqui, os caras estão ganhando 15. E a coisa começou a ficar... comecei a fazer um comercial atrás do outro, comercial atrás do outro. E num desses comerciais eu fui o protagonista dele. E comercial, pra quem não conhece, a gente grava como se grava cinema, né? Com uma câmera, grava ao teu lado, grava ao meu lado, grava geral. E quando eu gravei esse comercial, eu falei, opa, eu gostei desse negócio, de atuar também. E paralelamente jogar futebol, eu comecei a fazer curso de teatro. E lá pelos meus 17 anos, 17, 18 anos, eu fiz um curso em Porto Alegre que o diretor, na época desse curso, desse final de semana, falou, se a gente se interessar por alguém, nós vamos levar para o Rio de Janeiro para fazer elenco de apoio da Malhação. Legal. E um ponto assim, você já tinha feito vários comerciais. Sim. Como foi a transição de perder a timidez? Você falou que era um garoto tímido e tal. Cara, foi na prática, né? Eu fui tímido, tinha vergonha durante muito tempo, mas aí acabou, eu comecei a perder porque eu tinha que, né, olhar para a câmera, fazer o comercial e contracenar com outra pessoa, mas a timidez não foi resolvida de uma hora para outra, foi praticando, irmão. Foi praticando. Prática, né? Prática. Foi na prática. Top. E chegou um momento que... Não, até quando eu vim pro Rio, já tinha 19, 20 anos, eu ainda era um pouco tímido. Eu não gostava aí de ir em shopping sozinho, entrar em loja e perguntar preço. Cinema sozinho, eu não sei. Eu fui uma vez na vida, depois de 30 e poucos anos, sei lá, que um diretor pediu para assistir um filme e eu fui sozinho. Então, eu sempre gostei de estar com pessoas, né? E aí, essa timidez foi sendo pulverizada. Massa. E olha que ponto legal, até pra gente ir pro próximo tópico. Uhum. Desde quando você começou lá, você falou, sempre gostei de dinheiro, né? Então esse é um ponto. As pessoas, às vezes, elas ficam se pegando em... até trazendo pra um lado meio religioso. Não pode ter amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro, mas você tem que gostar do que o dinheiro vai te proporcionar. E você tinha muito claro isso, né? Claro. Então, você desde cedo não tinha muito isso. Cara, eu gosto de ganhar dinheiro, né? O que eu costumo falar, inclusive, eu vou até olhar e falar pra câmera e dizer que esse papo de que dinheiro não traz felicidade é mentira. É uma frase para comodismo, é uma frase para o conformismo de que dinheiro não traz felicidade. Claro que traz, cara. Traz conforto, traz muitas coisas para você viver bem, viver tranquilamente, sem ter que ficar, né, com aquela cabeça, pô, vou ter que pagar uma conta, não tenho esse dinheiro. Sempre correndo atrás do dinheiro. E muito pelo contrário, o dinheiro que tem que correr atrás de você. Né? É o dinheiro que tem que trabalhar para você, não é você trabalhar pelo dinheiro. Mas isso é muito fácil de falar, Márcio. Botar em prática é difícil. É difícil, por isso que tem você aqui, né? Um educador financeiro. E aí, cara, voltando lá para a história, eu fui um dos caras selecionados para vir para o Rio de Janeiro trabalhar como ator, como elenco de apoio contratado já da Rede Globo. Nossa. Não era o Perereca ainda. Eu vim como elenco de apoio. Uhum. Mano, eu cheguei aqui morando com 8 pessoas no apartamento, que passaram 8 pessoas, 5 mulheres e 3 homens. Nós viemos todos lá do Sul, num apartamento, viver como um QG, né? E todos trabalhando como elenco de apoio da Malhação. E aí, durante 2, 3 meses, eu já vi que aquilo pra mim já tinha dado. Porque o elenco de apoio da Malhação nada mais é que uma figuração contratada. Você fica caminhando lá atrás da cena principal, você caminha lá atrás. De vez em quando você tem uma fala. Mas eu vi que aquilo pra mim já era pouco. Eu falei, cara, eu quero mais. E descobri a oficina da Globo. Aí eu fui, corri atrás, fiz um teste, passei e fiz 2 oficinas da Globo na sequência, em 97 e 98. E aí a gente vai entrar na questão de que, cara, eu me bancava aqui no Rio de Janeiro. Então eu tinha que correr atrás de gerar uma renda, uma receita para pagar as minhas contas, né, cara? Aí eu fiz essas 2 oficinas da Globo. E logo em seguida eu já consegui fazer um elenco de apoio de uma novela, Pecado Capital, que falava de dinheiro também. Dinheiro na mão é vendaval, né? Lembra dessa aí? Exatamente. E aí fiz esse elenco de apoio do Pecado Capital. E logo em seguida teve um programa chamado Linha Direta, programa que voltou agora pro ar, Linha Direta, e que eu fui chamado para fazer.
para ser o protagonista do Linha Direta. Só que naquela época o Linha Direta era meio que... Tinha um preconceito, porque falava de desgraças, né, de violência, e a galera não via muito bem com os bons olhos. O pessoal do mercado, né? Uhum. E aí meu empresário falou, não, Márcio, você vai fazer, porque com esse episódio a gente vai fazer um videobook teu na época, que a gente usava naquela época, um videobook. Nós vamos pegar as tuas cenas e vamos fazer um videobook para começar a distribuir dentro lá da Rede Globo. E nessa que eu fiz o episódio, fiz em 99. Cara, tem gente, tu acredita que tem gente até hoje que entra no meu perfil e fala, eu lembro de você na Linha Direta. Oh, caraca, os caras têm uma memória, eu jamais ia me lembrar, sabe? E aí eu fiz esse episódio, pegamos as cenas e começamos a distribuir na Globo. Foi aí que veio o Perereca. E olha só, antes da gente entrar no Perereca, que Uhum. pelo menos pra mim foi o grande ponto de quando eu vi tua... Cara, eu falei, convidar ele, falei, Perereca. Pra mim foi ali, né? Eu acho que cada pessoa deve ter um ponto. Talvez Sim. né, o Zezé de Camargo, outro do Linha Direto. Isso que é legal de um personagem, do ator, né? Porque você tem vários pontos e as pessoas vão te reconhecendo. As pessoas se identificam com aquilo que viu naquela época, né? Sim, total. E aí, trazendo aqui o ponto, né, de... Até voltando um pouco, você falou, cara, você vendia teus gibis, você vendia... Você alugava o teu videogame na tua casa. Então, com 3 anos de idade, isso é uma mentalidade muito empreendedora. Sim. Né, de ter o pensamento de, cara, se eu não tô usando, eu vou vender, vou fazer dinheiro. Claro. Né, giro do dinheiro. Claro. E outra coisa, você falou, cara, inconformado. Você pensou, cara, ficar só andando pra um lado e pro outro, ter uma falazinha era pouco. Esse foi a tua fala, era pouco. Era pouco. Então acho que isso é importante, a gente pensar, beleza, eu sou grato por esse papel, mas é pouco, eu mereço mais, eu me sinto mais. E as pessoas normalmente elas jogam o contrário. Nossa, eu tô aqui, tá ótimo, tá tudo maravilhoso. E não, então ter esse sentimento de inconformado é algo que vai te levar para um próximo nível. Com certeza. E fazer as coisas que às vezes você não quer ou que não é bem visto em prol de algo maior, que é o lance da linha direta. Ou seja, se fosse pelo senso comum, pô, velho, tu vai entrar na linha direta, só fala de desgraça, não sei o quê. Só que olha a visão. Não, isso aqui vai abrir portas para outros lugares. Então não olhar só pro hoje. Às vezes a gente quer... Claro. Tem que fazer algumas coisas que não são tão legais hoje, não são tão legais no sentido de que a gente não gostaria de fazer, mas em prol de algo no futuro. Então a visão de longo prazo, né? Perfeito. Muito perfeito. bom, cara. Total. Legal essa tua visão, porque de fato nesse sentido eu nunca tinha parado para pensar, mas foi exatamente isso que aconteceu. A gente tinha um preconceito com esse programa, mas passamos por cima disso, falando, não, vamos fazer porque isso pode render alguma coisa lá na frente. E aconteceu. E foi o que de fato te levou pro Perereca da Malhação. Exatamente. Nossa, exatamente. E até chegar nisso, cara, eu me lembro que eu morava com essa galera e surgia muitos testes, né? Porque a gente era carne nova no pedaço. Então, eu sempre estava sabendo do que estava rolando de publicidade no Rio de Janeiro. E, cara, sempre correndo atrás de fazer alguma grana, né, cara? E engraçado que nessa época também, como eu comecei a fazer também propagandas aqui no Rio de Janeiro, eu já comecei a pagar um pouco mais, né, no aluguel e fiquei com um quartinho só pra mim, com uma geladeirinha que eu comprei pra botar lá, né, porque, pô, imagina uma geladeira com 8 pessoas. Chega uma hora que, cadê aquela parada que eu comprei? Não tem mais, alguém já comeu. Aí é estresse na casa, briga. E aí eu falei, não, vou dar um gás aqui maior para eu ficar num quarto sozinho com uma geladeira. É aquilo que a gente conversou agora minutos atrás. Eu não me conformava em ter que dividir quarto com pessoas. Eu queria o meu quarto, o meu canto, né, cara? E aqui tem um ponto muito importante também, que você elevou o teu nível de merecimento. Ou seja, você viu que você estava ganhando mais, você falou, cara, eu mereço mais. Perfeito. E isso é muito difícil para as pessoas. Às vezes elas, não, troca de carro, tu já tem condição. Não, vou ficar aqui com o velhinho mesmo. Então, assim, não é o consumo indevido, mas sim o consumo de merecimento mesmo. Perfeito. Você precisa fazer isso. Exato. E você já reconheceu, cara, o meu quartinho, preciso da geladeira, não quero ter aquela confusão, quero focar no meu trabalho. Claro. E outro ponto, você foi em busca das publicidades. Você já poderia estar acomodado. Já sou o Perereca, daqui a pouco vão vir alguém me chamar, vou ficar aqui acomodado. Sim, nessa época eu nem era Perereca ainda, mas eu tinha que gerar uma receita, cara. Então, você foi em busca do dinheiro e não ficou esperando o dinheiro vir. Não, jamais. Nunca fiquei esperando, cara. Sempre corri atrás. Top. Engraçado que era uma qualidade que eu vou te falar que eu tinha, porque depois de muito tempo eu
fiquei acomodado, entendeu? E a gente vai entender por que lá na frente quando a gente chegar até lá no assunto. Mas aí eu comecei a fazer o Perereca da Malhação, cara, ganhando... E aí as pessoas falam, nossa, ele, pô, é artista, é rico. Não, não tem artista rico. Os ricos são 2%. É que nem jogador de futebol. Ah, jogador de futebol é tudo rico. Não, 2% dos jogadores de futebol que são ricos. Se pegar a média do salário dos outros, cara, é irrisório. Então, quando eu comecei na Malhação, cara, eu ganhava um salário pequeno. Todos nós lá da Malhação ganhávamos esse salário pequeno. Eu acho até por conta de que estamos iniciando, estamos começando, mas por conta das coisas que gerava a nossa exposição perante a Rede Globo. Né? Então eu fiz muito baile debutante por conta do Perereca. Eu fiz muitos outros eventos por conta do Perereca. E aí, falando de dinheiro, eu ganhei muito dinheiro. Só que naquela época, cara, eu não tinha noção nenhuma de educação financeira. Então, o que entrava, saía também. Gastava, né, irmão? Imagina, com 20, 21 anos, é aquilo que você falou, é merecimento. Aí eu troquei de carro. Só que aí eu ficava 3 meses com o carro, trocava para um outro carro. E aí, pô, aí tem o outro cara do ator ali já comprou o carrão. Aí tu falou, opa, eu também quero comprar. E comprava também. E dinheiro não aceita desaforo, né, irmão? Uma hora a conta chega. O excesso de merecimento também é algo ruim. Exato. Né? Porque exato. uma coisa é, você falou ele perfeito. Cara, eu tava ganhando um pouco mais. Pô, não faz sentido dividir 8 pessoas a geladeira. Beleza. Só que aí, pô, também não faz sentido de 3 em 3 meses trocar de carro, não. porque a outra pessoa tá com um carro melhor. Exato. Então você levou um nível além do que você podia. Perfeito. E aí você acaba se destruindo. Você falou outra coisa muito legal. Você ganhava dinheiro. E hoje eu falo pras pessoas, o brasileiro, ele não... A média de salário do brasileiro é de 3 mil reais. 2 mil e pouco, 3 mil. Uhum. Dá pra você construir algo legal, né? Começando. Uhum. O Começando, negócio... Sim, começando. Porque a gente começa com pouco, igual na Malhação. Você começou com pouco. Mas talvez o teu padrão de vida lá, você poderia ter construído algo muito maior. Se você tivesse, que você falou, educação financeira, já soubesse investir. Pra depois você ganhar mais e aí sim usufruir ainda mais, que é a independência financeira. Claro. Então, o problema não é ganhar dinheiro. O problema é como que eu mantenho e multiplico esse dinheiro. Exato. Então você trouxe um ponto legal pra caramba aí. E, cara, eu até nem condeno, porque assim, todo mundo ou foi jovem ou vai ser, né? Ou é no momento. E a galera, pô, tem seus sonhos, suas vaidades, os seus egos, né? Então, Márcio, o que você mudaria? Eu mudaria que eu não sairia trocando carro de 3 em 3 meses. Mudaria de 1 em 1 ano. Investiria esse dinheiro, de repente. Mas a gente tem que passar pra aprender, né, cara? Total. Então... E o mais legal é, as pessoas que estão ouvindo aqui, dependendo do momento que você tá, você não precisa passar pelo que você passou. Porque você já tá contando isso. Então você já errou, você tá vendo, cara, o que eu mudaria? Também, você falou, cara, manteria o meu nível de merecimento, isso é massa demais, porque qualquer outra pessoa... Não, o clichê é, não, eu não gastaria mais, eu não... Não, cara, tem que gastar. O dinheiro é pra isso. Sim. O dinheiro é pra isso, é pra Sim. tua qualidade de vida. Só que você falou, cara, eu trocaria 1 ano ao invés de 3 meses, Perfeito. né? Então, isso é legal pra caramba, pra galera ter essa visão. Sim, você tem que gastar dinheiro com você, mas você tem que saber o que o futuro vai te aguardar também. Claro, né? Então, total. Muito total. bom, cara, muito legal. E aí, beleza, passou a Malhação. Eu fiz 2 novelas na Globo. Eu ia fazer uma terceira, só que a terceira, por algum motivo, aos 45 do segundo tempo, trocaram, me tiraram e botaram outro ator. E aí veio o Dois Filhos de Francisco, que eu gravei em 2004, filmei em 2004 e em 2005 foi lançado. E nessa época, quando lançou, eu tinha recebido uma proposta para fazer uma novela no SBT, com uma grana, tipo, cara, que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí eu pensei, eu tinha acabado de tomar, né, vamos dizer, a rasteira de não ter feito a novela. E aí eu tava imbuído de de emoção, né, naquele momento de, pô, tava com raiva, tava indignado. E quando recebi essa proposta do SBT, com um valor que eu jamais tinha pensado em ganhar na vida naquele momento, óbvio que eu pensei, eu almejo, né? Almejava esse valor. E quando veio, eu falei, opa, eu vou pra lá, que se dane, eu vou pro SBT. E aí fui pro SBT, fiquei 1 ano lá. Inclusive foi um dos anos mais felizes da minha vida, porque eu morei numa cidade que eu gosto, que é de São Paulo, que deve ser por conta de ser
parecido com Nova York, gosto de Nova York, e pode ser porque é a capital financeira, né, do Brasil, o dinheiro tá lá em São Paulo, então pode ser por isso que eu também gosto de lá. E aí, quando eu tava no SBT, lançou Dois Filhos de Francisco. Então, naquela época, tinha essa rixa de Globo, SBT, Record. Você já tinha gravado, então? Já tinha gravado em 2004, tá. 2005 lançou e eu tava no SBT. Então, assim, o lançamento do Dois Filhos de Francisco na Globo, eu não peguei nenhum. Não tive nenhuma participação nos programas da Globo. E isso, querendo ou não, foi uma ação que eu tive de uma reação, né? Aquilo que eu falei, se eu tivesse pensado racionalmente, de repente eu não teria feito. Mas eu fui imbuído da emoção. Então, eu fui para SBT e não surfei a onda do Dois Filhos de Francisco no lançamento dele. E, consequentemente, quando lançou, eu já estava empregado numa outra emissora. Então, eu não aproveitei, de repente, o lançamento para ter uma continuidade dentro da Rede Globo. Entendeu? Aí acabou o contrato do SBT e eu fui contratado pela Record. E você acha, voltando atrás, né? Achei bem legal esse ponto que você falou, porque muitas vezes a gente vai tomar rasteira na vida. Isso é fato. E, cara, a gente é ser humano, vai ficar pé da vida mesmo. Vai. Mas você acha que se você tivesse a cabeça que você tem hoje, olhando pra trás, você engoliria seco, manteria lá, porque você teria uma projeção maior se tivesse... Com certeza, cara. Porque a gente volta e meia vê aí, não tome decisões de cabeça quente, né, cara? Vai conversar com a esposa, não vai conversar com a esposa de cabeça quente. Nem você, nem ela. Você vai tentar tomar uma decisão com emoção, você vai tomar a decisão errada, cara. Então, qualquer decisão que você tenha que tomar que seja relativamente importante na sua vida, tem que pensar racionalmente. Né? Não dá para usar emoção. E sim, se eu tivesse naquela época pensado, não, Márcio, segura tua onda, vamos esperar o filme lançar, que do filme você vai ter outras participações dentro da Rede Globo e daqui a pouco você já vai estar numa novela da Globo. Eu não tive essa cabeça racional e acabei indo para SBT, mas enfim, a vida me levou para esse lado. Sim. E eu não tô chorando pitanga, mas claro que seria uma outra vertente dentro da minha carreira, poderia ter tomado um outro rumo, mas querendo ou não, foi um dos anos que eu te falei, foram um dos anos mais felizes da minha vida, morando em São Paulo. E aí eu voltei para o Rio de Janeiro, contratado da Record, ganhando esse dinheiro que eu ganhava do SBT mais um pouco. Então eu tive um salário muito bom durante 8 anos, só que eu nunca investi R$1, cara. Olha só. Eu nunca investi R$1. O investimento que eu tive, que a gente acha, né, que é um puta de um investimento e não deixa de ser, é ter um imóvel. Hoje eu tenho o meu imóvel que eu moro, é meu. É o único investimento que eu tive durante esses 8 anos que eu trabalhei na Record. Gastei dinheiro adoidado, cara. Isso é legal porque, assim, eu acho que o grande legal da história aqui pega uma água pra ele, por favor. Valeu. O mais legal da gente trazer pessoas assim de sucesso, porque não é só... Nossa, minha vida foi só... Vamos falar aqui daqui a pouco de bolsa de valores. Né, uma linha reta, Nunca. Né? A bolsa pode estar tendência de alta, mas ela vai estar... Ela vai oscilar. Então, isso, vai oscilar. Altos e baixos. E a gente conhecer a tua história. E eu tô aprendendo muito aqui contigo. Principalmente, eu aprendo muito mais com as vulnerabilidades do que com o sucesso, de fato. Perfeito. Porque isso que você falou aqui é sensacional. Porque você não tomar decisão de cabeça quente para qualquer coisa da tua vida. E isso pode mudar, ir para um lado ou ir para o outro da tua vida totalmente diferente. Total. E foi o que aconteceu comigo, cara. Foi o que aconteceu comigo. E o outro, né, até puxando sardinha aqui pro nosso lado mesmo, que cara, você ganhou muito dinheiro. Sim. Só que você não conservou e multiplicou da maneira que hoje você tem a visão que você poderia ter chegado muito mais rápido, tá muito mais, vamos dizer, independente financeiramente. Perfeito. Por aquele período. Eu falo, a gente precisa, basta um período de tempo ganhando bem, que a gente consegue deixar o nosso futuro garantido. Se a gente tiver essa mentalidade de educação financeira, investimento, que aí, cara, de fato vira, né? A gente precisa ganhar bem a vida toda. Então, isso traz um poder de escolha muito grande. Perfeito. Mas muito legal, cara. Obrigado por trazer essas vulnerabilidades, porque eu acredito que muita gente tá passando um momento que talvez tá nessa transição de tomar uma decisão ou outra, e ela vai parar e pensar, o que isso aqui me ajuda de forma racional? Ou aquilo ali, tomei uma rasteira, que filha da mãe, não sei o quê. Tá, mas dá pra engolir seco em prol do meu futuro melhor? Então isso foi muito massa. E, cara, eu hoje, eu me arrependo de não ter lido Pai Rico, Pai Pobre quando eu tinha 20 anos, né, cara?
Eu fui ler com 40. Então, galera, quanto antes você lê Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, Mais Esperto que o Diabo, cara, leiam. Leiam, independente a sua idade, leiam, porque te dá um norte, né, brother? Te dá um rumo e te dá um propósito, né? O que você vai fazer com o dinheiro, né? Porque você tem dinheiro, o que você vai fazer? Ah, eu vou gastar. De que maneira? Sim. Aleatoriamente. Tá, mas você sabe que daqui a pouco pode não ter mais, né? A pessoa não pensa, né, cara? Eu não sei o dia de amanhã também, né? Tem que... Exato. Não sei, exatamente. Não sei o dia de amanhã, eu vou gastar, vou aproveitar. E, cara, aproveite com moderação, né? Total. Muito bom. Massa. E aí, como é que foi essa tua jornada? Hoje você ainda é ator, né? Você ainda faz bastante coisa. Eu sou ator, inclusive eu tô no ar na Amazon Prime com Chuteira Preta, que é uma série que fala sobre o lado B do futebol. A gente fez a primeira temporada, vai lançar a segunda temporada. E numa dessas minhas andanças, né, de leituras, a gente tem que ter fontes de renda. Não adianta você só ser aquilo. Você está fazendo aquilo, mas você pode ser o que você quiser, né? Eu sou ator e posso fazer o que eu quiser. Mas Márcio, mas é porque o ator te permite isso. Cara, pode até ser, mas você pode ser qualquer outro tipo de profissão e não ser só aquilo, né, cara? Você pode dar um jeito de ter outros tipos de fonte de renda. Sim. É só você querer, cara. Não tem essa de, mas eu só sou... Não tem só. Eu vi o Warren Buffett falando, se você só tem uma fonte de renda, você tá fardado a falhar. Sim. Né? Então tem que ter, ainda mais a gente, né, que mora no Brasil, tem que estar pingando de tudo que é lado, irmão. Tem que ter goteira. Na casa tem que ter goteira, porque se tiver só uma, daqui a pouco vai parar de pingar. Boa. Então aqui, ó. Ponto legal que você falou. Leiam bastante livro. Então, os livros que você falou aqui são incríveis mesmo. Sim. E foram viradas de chave pra mim também. Uhum. Assistam lá na Amazon Prime. Chuteira Preta. Chuteira Preta. Massa, já anotei aqui pra assistir. Eu faço, por isso que me chamam de MK9. Eu faço o Cadu, protagonista da série, um jogador de futebol, que ele volta da Europa pro Brasil para tentar manter o mesmo padrão, mas não consegue, por N situações. Então assistam que vocês vão... Quem gosta de futebol vai se amarrar. E eu curto futebol pra caramba. Inclusive, já que você mora perto de casa, a gente vai marcar um futebol já pra gente jogar também, viu? Terça-feira, ontem era a nossa pelada. Ontem não, terça. Hoje é quarta. Né? Legal. E ter mais de uma fonte de renda. Cara, isso aqui é total, né? Porque independente de onde você... O que você tá fazendo, se você tem várias fontes de renda, né? Tá pingando, você vai acumulando, multiplicando e... Márcio, mas como é que eu vou fazer uma fonte de renda, irmão? Compra fundos imobiliários. Todo mês vai pingar. Todo mês vai pingar um dividendo. Total. Simples assim, não precisa abrir uma empresa. Tu tem ali, compra ali uma parte de um fundo imobiliário, cara. Compra ali uma ação da Petra, da Vale. Vão te dar dividendo, irmão. Show. É isso. Muito bom. Pronto, já te dei uma dica aí. Como é que você tem mais uma fonte de renda? Você pode ser um cara CLT que não tem tempo nenhum. Mas vai pingar. É o dinheiro trabalhando pra você. Renda passiva. É o dinheiro trabalhando. Renda passiva, exatamente. Boa. E aí você começou a, né, vendo essas leituras, você viu oportunidade de fontes novas de renda e tal, e aí... Cara, não foi tão assim. Então, eu fiquei 8 anos na Record, e aí chegou no 8º ano que a gente renova ou não renova, Márcio? Eu lendo muita notícia na mídia, né, do mercado artístico, dizendo que estava em falta de galãs, né? E nós somos rotulados. Eu sou rotulado dentro da carreira artística como um galã. E isso não é uma coisa que eu fale enchendo a boca. Muito pelo contrário, isso limita o meu campo de atuação. Por quê? Porque eu não posso fazer um porteiro, eu não posso fazer um taxista, eu não posso fazer qualquer personagem de baixa renda, digamos assim, eu não posso fazer. Porque eu sou galã, né, irmão? Como é que o Márcio vai ser um taxista? E isso eu discordo totalmente, porque o ator ele pode fazer qualquer coisa. Só que o nosso mercado ele é muito imediatista e ao mesmo tempo muito preguiçoso. Então eles vão querer pegar um cara que é quase o taxista. Vamos pegar o taxista ali.
do que fazer o Márcio virar o taxista. Enfim, o mecanismo é assim, então a gente tem que aceitar. Então, eu sou rotulado como galã, então o meu campo de atuação diminui bastante. E é uma das coisas que eu vi que isso acaba me prejudicando, porque eu não tenho uma continuidade de trabalhos como ator. Eu fazia uma novela, ficava 1 ano, 2, sem fazer. E como eu gosto de trabalhar, eu sou um workaholic, então isso começou a me incomodar bastante, cara. E dessas entre safras, o que eu fiz? Eu tenho um amigo que ele há 8 anos, acho, ou 9, ele montou uma peça e ele vive ganhando dinheiro com essa peça. É uma comédia romântica, ele e uma atriz. Eu falei, cara, tá aí a fórmula para se ganhar dinheiro, como fazendo teatro. Hoje tem o stand-up, né, que a galera é o que mais tá hoje em dia em cima aí é o stand-up. Aí eu me formei em cinema. Quando eu estava contratado da Record, eu consegui me formar em cinema. E eu falei, cara, eu vou montar uma peça para mim. Vou escrever, vou montar, vou produzir para eu gerar mais uma receita. E aí eu escrevi, fiz essa peça, viajei pro Brasil inteiro aí. Mas não foi uma parada que eu tava esperando. Por conta de que a galera não quer mais ir no teatro. Aí tem uma outra vertente. O pessoal não curte mais teatro, entendeu? Massa. E olha que legal, né? Aproveitando esse time. Ele foi para um projeto novo certo, que era uma nova fonte de renda, porque tinha um amigo seu que estava conseguindo ter uma fonte de renda. E não deu certo. E, então, assim... Ou não do jeito que você esperava. Exato. Deu certo, mas não do jeito que eu esperava. Então, isso. eu acho que isso é legal, porque às vezes a gente tem uma expectativa e não vai ser aquilo, porque... Sim. Tá dando resultado pra uma pessoa, vai dar pra você. Uhum. Então, isso é uma coisa legal. Pra gente não parar só porque, cara, não deu. Ou então se vitimizar de, é comigo, é sobre... Sabe? Tem um monte de aqueles impostores da nossa mente que ficam... E dentro da carreira artística, cara, eu tenho vários amigos atores e a gente fala, caramba, cara, tá, e aí o que a gente faz, irmão? Pô, fiz o teste pra novela, não peguei, Cara, vai se produzir. Como é que se produz? Mas tem que comprar texto. Não tem que comprar texto. Eu fiz o meu texto. O segundo texto que eu fiz, foi uma produção minha, eu tava no Instagram vendo uma peça, daqui a pouco vi um patrocinado de uma peça na Espanha. Eu fui atrás do autor na Espanha, mandei e-mail para ele me mandou os direitos da peça sem me cobrar nada. Olha que legal. Então, assim, se você quer algo, cara, não há barreira, irmão. Não há barreira, você dá um jeito. Você tem que ir, né? Tipo, tem que meter qualquer pessoa podia olhar e falar, cara, já tem dono, né? E você vai. Então, desde o teu início aqui da tua história, você tem esse ponto. Você é um cara proativo. Eu sempre cavei algo, cara. Eu nunca fiquei esperando. E a minha chegada no mercado financeiro foi cavada, entendeu? E a gente vai chegar lá para falar sobre isso. Mas, então, desde 2014 até 2020... né, que eu comecei no mercado financeiro, eu tive um hiato aí de 2014 a 2026 anos, né, que eu passeava com os meus cachorros, cara, na rua, morava, numa puta de uma casa, que foi um sonho, que eu queria morar numa casa, comprei uma casa, hoje eu não tô mais na casa, porque eu tive que vender, tive que me reajustar financeiramente, por conta das situações que vieram, pandemia, enfim, eu, durante 6 anos, eu passeava com meus cachorros no condomínio. Eu não sei qual é a religião da galera, mas eu acredito em Deus, na energia, enfim. E olhava para cima à noite e falava, Deus, me coloca alguma coisa na minha vida que só dependa de mim. Porque ser autônomo hoje no Brasil, a gente depende de muitas situações, né, cara? Eu sou um ator autônomo. Então eu dependo do diretor, eu dependo do autor da novela, eu dependo do produtor de elenco da novela. E aí, fora isso, eu dependo dos atores que vão contracenar comigo. Será que eles se encaixam dentro do meu biotipo? Eu sou parecido com ele? Não sou? Então, muitos fatores para eu conseguir fazer um determinado trabalho na televisão. Não é assim, não é fácil. Entendeu? Para o cara que tá ali, é claro que tem, né, o amigo do fulano que foi colocado ali, mas para mim nunca foi fácil. Eu sempre tive que correr atrás e como é que se diz? Eu não me vitimizo por conta disso. Sempre foi assim, então eu sempre corri atrás. E aí, durante esses 6 anos, eu falava, me coloca alguma coisa na minha vida que só dependa de mim. Me coloca alguma coisa na minha vida que dependa de mim. Cara, era sistematicamente toda noite que eu fazia isso. 6 anos depois veio.
Então, assim, veio a pandemia, né, irmão? Eu já de 2014 a 2020, quando veio a pandemia, era literalmente se virando nos 30, correndo para pagar as contas. Chegou uma hora que não deu mais, né, cara? É muito louco, né? Eu morava numa casa que eu tinha um financiamento de R$ 4.500. Desses R$ 4.500, 3.000 era juros. 1.500 amortizava, cara. É, punk, né? Cara, é punk, brother. Não financia em nada, cara. Eu quero... Cara, tu vai financiar R$ 80 mil, no final das contas tu vai pagar 160, irmão. Você acha justo isso? Cara, o sistema é foda, parceiro. Tu paga 2, 3 casas, né, cara? Não tem jeito. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, não vou mais pagar essa quantidade de juros. Cansei. E vou dar um passo para trás. Vendi minha casa. Fui para um apartamento. Meio que me estabilizei financeiramente. Reduzi, né, o que eu até então era contratado lá e tinha um baita de um salário. Então me reestruturei. Por conta de que também? Nessa época de renova ou não renova, eu já não me satisfazia mais aquele dinheiro. Eu queria mais. E eu queria o quê? Eu queria voltar para Globo. Falei, cara, ou eles vão me pagar para renovação, ou eles vão me pagar metade do que eu ganho hoje, ou eu não vou renovar. Porque eu tô vendo na mídia que estão precisando de galã, por isso que eu cheguei no galã, e aí estão precisando de galã. Eu falei, cara, então chegou a hora de eu não renovar com a Record e tentar ir pra Globo. E até não renovei, deixei de ganhar aquele salário, um belo de um salário, e para eu não ganhar nada. Então imagina o baque também, né, cara? O ator, quando tem esses contratos, são mensais mesmo, como se fosse salário mesmo? É salário? Não é só por coisa? Não, eu fui contratado durante 8 anos na Record, eu ganhava mensalmente. Então você deixou a estabilidade, vamos dizer assim, né, de ter um salário todo mês caindo na sua conta para você buscar algo ainda maior. Que você viu, você entendeu, você viu uma reportagem, cara, tem dados aqui que mostram que precisam de mim. Perfeito. Então eu quero me valorizar mais porque eu quero estar em outro lugar. Perfeito. Esse deu um passo para trás para dar 2 na frente depois, né? Sim. Sensacional. E assim, você estando na Rede Globo, a visibilidade é muito maior, né, cara? Sim. Fiz exatamente isso. Parei falei, não vou renovar e vou tentar minha carreira de volta à Globo. Aí fiz 2 novelas na Globo, com uma participação, não foi a novela inteira. E durante esse tempo ainda, 2014 a 2020, me coloca alguma coisa na vida que só dependa de mim. Aí eu ficava pensando, cara, vou montar um negócio, vou pegar um dinheiro, um financiamento, montar uma loja, uma cafeteria. Ficava pensando, irmão, o que eu faço? Numa dessas eu falei, vou produzir uma peça, mas aí eu vi que não dava a grana que eu estava esperando. E aí veio a pandemia. Na pandemia, 90% do mercado brasileiro e mundial parou, né? O mercado artístico não foi diferente, parou completamente. Para mim já era meio que parado e agora parou completamente. E o que você faz agora para ganhar dinheiro na pandemia? Ator dentro de casa, né? O que a galera faz? Né? Quem tá contratado aí de empresa faz home office, né? E quem não tá? Quem precisa do contato? Parei. E faz o quê? Aí, cara, amigo, converso com outro. Márcio, tem uma galera aí ganhando dinheiro fazendo apostas esportivas. Vambora? Entrei nesse grupo da galera e comecei a fazer apostas esportivas. E aí nessa de depender da sorte, né? Porque aposta esportiva é sorte. Tu pode estudar tudo lá. Não, o Flamengo amanhã vai ganhar. Eu posso perder, né? E aí você ganha aqui, entrega ali, ganha aqui, e você fica nessa trocando dinheiro. E aí eu falei, opa, não, vamos especializar numa parada só, porque eu apostava em escanteio, apostava cartão, apostava gol, apostava ping-pong, apostava basquete, natação, corrida de cachorro. E aí nessa de corrida de cachorro eu falei, opa, tem plataforma, eu tinha 2 plataformas que eu botava, e aí dava a corrida, eu botava a corrida na plataforma, ela juntava os dados, pum, me falava qual cachorro que eu tinha que apostar.
mas será que era aquele cachorro mesmo que eu tava apostando? Ou o cara trocou a roupinha do cachorro, botou em um outro cachorro? Porque pode ser manipulado. Uhum. Então, um dia viraram pra mim e falaram, cara, nós vamos começar a fazer day trade. Chega de aposta esportiva. É day trade. Mas chegou a ganhar dinheiro? Hum? Uma aposta? Nada. Nada. Esportiva? Nada. É isso. Claro que não. Quem ganha, cara, quem ganha... Muita gente deve ganhar, mas não é fácil, cara. Não é fácil. Você tem que se dedicar para aquilo, né? Você tem que viver para aquilo. E não era o que estava acontecendo. Então, quando falaram, cara, nós vamos fazer day trade na Bolsa de Valores. Falei, cara, dá dinheiro, Márcio. Falei, então vamos embora. Comecei a fazer um curso com um picareta aí, que botaram na época. A única coisa boa é porque eu conheci o mercado através desse picareta. Eu fiz picareta vendedor de curso, né? Que a maioria, né? Ostentação. E tu fala, caralho, eu quero ganhar isso. E aí foi o meu ingresso para o mercado financeiro. É um mercado que eu conhecia da TV, aquela galera, troca, vende, não sei o que, compra aqui, vende. Eu falei, você tá louco que eu vou trabalhar num negócio desse, cara? Mas não vou mesmo. Uma gritaria, um em cima do outro. E aí, quando eu fui apresentado a esse mercado financeiro, eu falei, pô, gostei, cara. Gostei desse negócio. Então, assim, a pandemia foi terrível, né? Para todo mundo. Para quem perdeu o negócio, para quem perdeu parente, para quem... Foi terrível. Mas eu tiro um aprendizado dele. Por quê? Porque me apresentou esse mercado. Então, é o que eu costumo falar. Qualquer situação adversa que acontece na tua vida, tu tem que olhar pro lado positivo, irmão. Tem que olhar. Tem que olhar. Porque se tu começar a ficar pensando do lado negativo, o negativismo, você, cara, vai te levar pro lado ruim, pro lado negro da força, irmão. Então, você tem que tentar tirar qualquer situação que aconteça. Você tem que tentar tirar pro lado positivo. E a pandemia me trouxe isso, cara. Me trouxe esse outro mercado que hoje eu tô atuando, que eu jamais imaginei que fosse atuar. Massa. E olha que coisa interessante, né? Você entrou nesse mundo, né? Hoje você é um trader, tem estudado bastante sobre isso, tem feito suas operações, mas eu sempre falo assim, às vezes as pessoas, você começou do zero no trader. Não foi do zero. Nunca é do zero. Nunca é do zero. Porque você tem toda uma história por trás. E o mais legal é que a tua história, o teu background de ator te trouxe ainda uma outra fonte de renda com o que você está fazendo hoje como trader. Perfeito. Então, né, a gente estava conversando antes aqui, queria até que você falasse um pouquinho, né, como é que é essa tua... Hoje você é trader investidor da XP. Então, ou seja, o que você faz na XP ali pra galera entender um pouco? Então, cara, eu comecei nesse negócio e aí estudando todo dia. Eu não vou dizer que é 24 horas, porque não é. Vou estar mentindo, né? Porque tem gente que fala, não, eu estudei a noite inteira. Eu virei a noite estudando. Virou a noite estudando, tá bom. Porra. Virou a noite porque ficou o dia dormindo, né? Trocou o dia mole, pela noite. Aí é mole, porque, cara, é comprovado, né, que durante o teu estudo ali, eu estudei 4 horas, tá, mas é 1h30, eu acho, que você fica focado para aquilo, né? Depois é tudo injeção de linguiça. Pra tirar o máximo de foco, tem a estratégia Pomodoro lá, que é 30 minutos, tu para, descansa, volta 30, que aí tu tem mais performance ainda, né? Exatamente. Então tem até técnicas para isso. Mas então, voltando, eu estudei, me dediquei para isso. Comecei a viver para isso, porque ficou muito tempo, meu mercado artístico já estava parado, ficou durante muito tempo parado. Até voltar, demorou aí, sei lá, 2, 3 anos. E foi um dos mercados que demorou a voltar mais ainda por conta do contato físico, né, cara? E aí eu comecei a pesquisar, estudar, seguir pessoas no mercado financeiro. No começo eu apanhei bastante, porque eu segui pessoas que ostentavam, e aí a gente quer a facilidade, a gente quer aquele carrão que o cara fala que tá ganhando operando e não tá ganhando operando, ele tá ganhando vendendo curso. Quando não aluga, né, o carro. A maioria é alugado. E comecei a me dedicar, irmão.
pro mercado financeiro para day trade. E nessas de seguir a galera correta, comecei seguindo um podcast, que depois eu vim saber que é um podcast patrocinado da Clear, que é uma vertente da XP. Eu segui eles e aí um dia o cara que toma conta lá da rede social e que produz o Gamecast falou: ô Márcio, você quer vir gravar um Gamecast aqui? Eu falei: claro, quero, vou gravar aí. Antes a gente quer te levar para um evento, para você se ambientalizar com o mercado, com os traders. Eu falei: não, bora. Aí eu fui nesse evento e eu não sabia, mas eu estava sendo testado. A galera queria me conhecer, queria saber se de fato eu estava só brincando, me aventurando nesse mercado, ou se de fato eu estava investindo o meu tempo nele e levando a sério. E aí acredito que eles viram que eu estava levando a sério e fizeram a proposta de virar parceiro da XP. E naquele momento eu virei da Clear, que é um braço da XP, né? E o que é parceiro? Pra galera entender o que seria Então, eu ser sou um parceiro? influenciador da XP hoje, de desmistificar o mercado e mostrar que o mercado é para qualquer um. Que o mercado é totalmente meritocrata. O que me fascinou a parada, primeiro, que é a meritocracia total. Só depende de mim. O mercado financeiro só depende de mim. O meu resultado só depende do quanto eu me dedico para aquilo. E isso, cara, era o que eu pedi durante muito tempo a Deus, velho. Durante 6 anos eu Cuidado pedi, com o que velho. você pede, você pode conseguir, né? Porra, velho, chegou até... Massa. Eu fiquei arrepiado aqui. O olhinho chega até a encher de lágrima, porque a minha mulher é muito assim, ela fala: o cuidado que você pede pro universo, cuidado que você fala. E, cara, se você pede, ele vai te trazer, cara. Se for com verdade, se for aquilo que você quer mesmo, cara, ele vai vir. Ah, mas vai demorar. Cara, pra mim demorou 6 anos. Tem gente que pede e vem rapidinho. É no tempo, É o tempo que... É o teu tempo. Exato. É o tempo de maturação daquela pessoa. E o mais legal, você falando aí, cara, é muito louco esse negócio, mas você foi contratado, vamos dizer, parceiro da XP. Sim, contratado. Mas eu acredito que não foi porque você é um trader, porque tem vários hoje aí. Sim, Por causa do teu background sim, de ator. sim. Ou seja, o que você tá fazendo hoje é o mesmo atividade que você já fazia de publicidade. Perfeito. Só que uma parada que você se identificou, que você tem feito. Olha que massa, muito cara, louco, que né, né, cara? velho? É muito louco. A vida é muito louca, cara. E a gente fala de gratidão, né? Eu não preciso ficar falando... Cara, eu sou um cara que, querendo ou não, eu sou agraciado, cara. Eu tenho sorte, graças a Deus. E a gente precisa de sorte. E sorte, você... Não é... A sorte não cai do céu também. Você tá no lugar certo ali porque você tá, não é porque, caiu do céu, né? Exato. Sorte é pra quem tá fazendo o que Exato. tem que ser feito. Exato. Tanto que volta e meia eu boto que eu tô fazendo algum curso e falo: tô treinando a minha sorte aqui. Depois a galera vai dizer que foi só sorte. Não, não é só sorte. É sorte aliada a alguma coisa. É sorte aliada a preparo, né? Porque se tiver sorte e não tiver preparado, irmão, não adianta nada. Tem um efeito do nada que eu falo, que é... Tipo, as pessoas vão olhar pra você, pô, o cara era ator, do nada agora... Do nada. Aí, tipo, vão ver que 6 anos você tá ali, ó. Exato. Então, buscando. é o efeito do nada. Então, de fato, né? É do nada. Cara, eu tô fazendo esse podcast aqui, ó. Tempão, hein? Do nada, cara, o cara tem podcast, tipo... Tá, já estamos aqui nos 60 e tantos episódios. Do nada, né? Do nada muito, surgiu. É muito massa, né? Mas tudo bem. A galera não precisa também saber qual é a nossa história, né? Mas é do nada. Sim, legal. Pense assim, cara. do nada. De repente, do nada vai acontecer isso com você. Se você correr atrás, né, velho? Se você se dedicar e merecer, né? E aí, cara, eu fui chamado para ser parceiro da XP justamente por conta desse background que você falou e para mostrar, para popularizar que, caraca, um ator virou trader. E ele não deixou de ser ator, ele continua sendo ator. Você pode ser trader durante 2 horas da sua vida. Você não precisa parar a sua vida para ser trader. Não precisa. Você pode... Márcio, mas eu não tenho tempo. Compra um robozinho ali que o robozinho opera por você, cara. Então é mais uma receita, entendeu? É mais uma fonte de renda que pode ser... que você pode ter sem ter que jogar toda a sua energia para aquilo.
E hoje, cara, aí, vamos contar como é que foi minha entrada aí no day trade, no trader. Eu usei minha experiência como ator e falei assim, mas Márcio, como é que se estuda? Como é que vira trader? Eu usei minha experiência como ator, falei assim, cara, eu vou gravar um filme, uma série, uma novela que eu vou ter que ser um trader. O que um trader faria? Começaria estudando educação financeira. Aí eu comecei a ler. Tu pensou isso lá atrás? Cara, que legal, cara. Aí o primeiro livro que eu peguei foi o Mais Esperto que o Diabo. A galera olha assim, né? Cara, diabo? Aí vê que o diabo é a gente, né? Aí eu li aquele livro e falei, caraca, brother, é um socão, pum! É um soco no teu olho. Aí tu fala, caraca, esquece, né, o que eu vivi até hoje, vamos, né? Vamos dar um reset aqui, vamos... Mundo, né? E aí li o Pai Rico, Pai Pobre, li depois o Homem Mais Rico da Babilônia. E comecei a achar que eu ia fazer um personagem numa novela como trader. E aí para mim, claro que foi mais fácil, né? Porque eu já tenho a experiência de viver personagens, né? E aí foi mais fácil porque não é doloroso para mim. Se eu fosse fazer um médico numa novela, eu ia estudar um pouco de medicina, não há tanto quanto um médico, né? Mas eu ia estudar como é que vive aquele médico. E aí, cara, quando eu conheci o mercado financeiro, quando eu comecei a ter uma noção de educação financeira, o bichinho me picou, cara. E me picou na questão de que, pô, eu vivi 40 anos sem saber lidar com o meu dinheiro, cara. E o dinheiro que rege o mundo, né, velho? O dinheiro que rege os teus sonhos. E aí que eu te volto a falar que dinheiro não traz felicidade para quem não tem. Para quem tem, óbvio que traz. Ainda mais sabendo fazer, sabendo lidar com ele, né, cara? Claro que, mas tem famílias que brigam por causa de dinheiro, Márcio. Óbvio que tem dinheiro. Por quê? Porque eles gostam de dinheiro, eles precisam de dinheiro, eles querem aquele dinheiro. Brigariam por falta também. E brigariam por falta também, exatamente. Então é um mercado fascinante que hoje é o meu plano A da minha vida. A minha carreira, eu continuo sendo ator, mas hoje é meio que um hobby para mim, porque eu falo, mas Márcio, um hobby estamos no mês 7, né? Quantos trabalhos de ator eu fiz esse ano? Renan, fala para mim. Chutei. Puta. 20. 20. Trabalho como ator esse É ano? muito. Oi? É muito? Eu não tenho. Você não trabalha, você fala novela, essas coisas? Participação, novela, teatro, cinema, TV. Já que você tá assim, eu vou botar 2. Tá. Eu não fiz nenhum trabalho de ator esse ano. Que massa. Hein? Nenhum trabalho de ator esse ano. Como é que eu vou viver assim, irmão? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou manter minha família? Não tem, cara. E, cara, sou eu e uma porrada de ator e atrizes que estão na mesma situação, irmão. Então não tem como viver só disso. Eu sou ator, eu estou ator ou sou ator. Hoje, no momento, eu sou o trader. Estou trader. E isso faz com que ainda bem que comigo foi durante alguns meses falava assim, pô, mas se eu assumir, né, que eu sou trader, as pessoas vão pensar que eu deixei de ser ator, então eu fico nessa de tipo, eu sou, mas não sou, não existe eu sou, mas você, no momento você está sendo, né, você não é uma coisa para sempre. Eu acredito que na nossa vida a gente tem que estar em constante evolução. A minha competição é comigo, não é com quem tá do meu lado, não é com meus amigos, não é dentro de casa. A competição é comigo, eu tenho que evoluir. E muito louco ainda, cara, que eu me lembrei agora, não tem muito sentido, mas tem. Eu fui pai com 40 anos. E era um sonho na minha vida ser pai. Primeiro filho em 40 anos? Com 40 anos. Que legal, cara. Legal e não é, porque eu queria ter sido pai mais cedo. E eu não fui pai mais cedo porque eu sempre pensei, eu vou ter meu filho quando eu estiver instável na minha carreira e bem financeiramente. Eu tive meu filho no pior momento da minha vida, irmão. Financeiramente e na minha carreira. O Lucas fez 1 ano em março, dia
a festinha dele foi dia 1º de março de um ano. Uma semana depois a pandemia parou. Então eu tive meu filho na pandemia, irmão. Como é que vai sustentar o cara? O cara já não trabalha como ator como ele gostaria. Eu gostaria de emendar um trabalho atrás do outro. Não consigo. Porque tem negócio de descansar a imagem, né? Que dizem pra gente que a gente tem que descansar a imagem. Mas, de fato, cara, eu não tenho mais eu cheguei em 97 aqui, no Rio de Janeiro, até 2020, 2019, todo o meu foco e energia para a carreira de ator. Nesses últimos meses eu vi que o negócio não estava como eu gostaria. Sempre almejei mais, sempre quis mais. Falei, irmão, se surgir alguma coisa na minha vida que me dê mais dinheiro do que eu estou ganhando como ator, é óbvio que eu vou investir. É óbvio que eu vou virar toda a minha atenção e minha energia para aquilo. E surgiu. O mercado financeiro tá te dando essa oportunidade. Que legal. Uhum. Cara, que história incrível, Márcio. É maneiro. Que é maneiro. insights aqui. Eu peguei muita coisa. A galera com certeza pegou muita coisa também. E, enfim, história inspiradora mesmo, porque é uma história que traz altos e baixos como a Sim. bolsa de valores. Sim. E como qualquer vida. Como porque qualquer vida. às cara. vezes a gente vai contar a história e parece que uma única virada de chave, a vida ficou só Não, boa. E não existe isso. Não existe isso, cara. Né? Não E existe. que legal, cara, tu trazer essa vulnerabilidade aqui pra gente, Não porque eu falo muito assim, cara, que a tua vulnerabilidade seja a nossa força. Claro. Porque é isso que vai fazer a gente crescer e você também. Mas eu acredito também, Renan, que tem situações que a gente tem que passar na vida, né, cara? Até pra crescer e evoluir como ser humano. Hoje tem muito mais casca, né, do que se você não tivesse exato. passado. Então a gente tem que passar, cara. Não há a história que o Márcio vai contar, por mais que você do outro lado esteja vendo e falando, pô, que legal a história, maneira, aprendizado, né? Mas, cara, é só você passando pra você, de fato, entender, aceitar e aprender com aquilo, né, cara? E o melhor, acho que o principal é a tua mentalidade tá setada pro sucesso. Independente desses altos e baixos, a tua mentalidade tá setada pro sucesso. Então, é inevitável. Você viu, cara, fui lá pra baixo, você já, pum, Tijolo tá em tendência de alta total agora. Então, acho que alta, LTA. Isso que tendência de alta. Isso que é muito massa, cara. Então, obrigado por você compartilhar um pouco da tua história. E pra gente chegar aqui pro finalzinho, eu queria que você trouxesse aqui 3 pontos principais que você acha da tua história, pra galera que tá aqui com a gente, que você acredita que foram assim, cara, esses 3 pontos eu vou falar pro meu filho, né? Tipo, seja isso, faça isso, isso. 3 pontos principais de toda essa tua história. Que tem aqui, cara, eu escrevi aqui umas 4 páginas. Cara, muito maneiro então, isso. assim, porque eu me coloco como aluno, porque entrevistando pessoas como você, eu tô aprendendo cada vez mais, e o meu objetivo é sentar aqui na cadeira de aluno, porque as perguntas que eu faço não é o Renan já, especialista, o Renan aquilo, e sim o Renan, audiência. Cara, como é que eu faço pra crescer? Uhum. Porque eu tenho certeza que ajuda a galera desse jeito. Claro. Então, quais seriam esses 3 pontos principais, assim? Cara, até você tava falando aí, eu cheguei a estar sorrindo aqui, rindo. Ele deve ter pensado assim, o que esse maluco tá rindo de mim? Eu tô falando aqui, ele tá rindo. Que eu me lembrei uma coisa que eu volta e meia eu falo brincando, mas eu tô jogando pro universo e é brincando falando a verdade. Eu viro pra minha mulher e falo assim, meu amor, eu nasci pra ser rico, meu amor. Cara, isso, querendo ou não, reverbera, cara. Eu tô jogando pro universo. Aí minha mulher fala, você fica jogando pro universo. Eu falo, eu nasci pra ser rico. Eu nasci pra ficar passando dificuldade, cara. E quem passa dificuldade, de fato, é quem quer, quem é acomodado, cara. Porque é só você querer sair da situação que você tá. Mas voltando aos três quesitos, como é que é? Os 3... 3 pontos principais. 3 dicas, Bom, os 3 pontos principais que eu diria pro meu filho, mas agora quando o Lucas crescer um pouco mais, eu falo, filho, vamos desde pequeno educação financeira. Desde pequeno, cara, porque isso a gente não aprende na escola, né, cara? A gente aprende na vida, a gente acha que aprende. A gente vê os nossos pais lidando com dinheiro e a gente acha que é aquilo, né? Mas a gente não sabe que intrinsecamente estamos com crenças limitantes, né? Nós somos colocados com crenças limitantes pela sociedade, pela nossa família, e aquela parada de que para você ficar rico você tem que trabalhar muito. Será?
Você trabalhou muito, né? Tipo, a galera trabalha Você- muito. Você vê um monte de gente aí que tá... Para dar valor ao dinheiro, você tem que trabalhar muito. E aí, cara, é porque eu falo isso, é uma crença limitante dentro do mercado financeiro, que, cara, hoje eu ganho uma grana em 10 minutos. E aí, não, mas eu preciso trabalhar mais para dar valor a esse dinheiro. Não, você já fez. Então, vai embora, vai fazer a tua vida, vai correr a tua vida. Então, a primeira é educação financeira. Vamos desde quando eu começar, tipo, ganhar mesada lá, 10 anos, 12 anos, vamos começar a ter uma consciência com dinheiro. Porque dinheiro não recebe, não aceita desaforo. A segunda dica que eu daria é não seja só uma coisa. Não fique só dependendo de uma fonte de renda. Você pode ser o que você quiser. Você pode... eu tenho um trader que eu sigo, que é o Stormer, que é um cara, é um coroa, né? Que eu respeito muito, e é o Pelé de hoje do mercado financeiro. Ele era médico. Ah, que legal. Ele era médico, cirurgião geral, e hoje ele é investidor, hoje ele é trader, hoje ele dá mentorias, ele é um professor. A primeira é educação financeira, a segunda, não ter só uma fonte de renda, e a terceira, cara, que eu acredito que aconteceu comigo e acontece, é que quando eu quero alguma coisa, eu vou lá e consigo, cara. Eu vou em busca daquilo. Independente do que eu tenha que fazer para chegar até lá. E não é passando por cima de ninguém, não, viu? É de fato jogando limpo e honesto. Cara, se você tem um sonho, parece até clichê falar isso, mas se você tem um sonho, cara, e quer aquilo de fato, você vai conseguir, irmão. Se você fizer por onde, você vai conseguir. Top. Um livro. Indicação de um livro pra quem tá aí nessa fase. Você falou vários aqui, mas traz um que você acha que vai virar a chave pra galera agora aqui, terminando esse podcast. É o Mais Espero Que o Diabo. Top. Animal. Márcio, cara, prazerzaço te receber aqui. Prazer foi meu, o papo foi ótimo. Muito top mesmo. Maneiro. Estão sempre abertos aqui. Obrigado. Galera, seguinte. Márcio, passa suas redes sociais pra galera que vai te seguir, te conhecer um pouco mais. E quem curtiu a tua história, vá lá no direct dele lá. Isso, senta conta o dedo. lá, fala, cara, me ajudou nisso, naquilo, aquilo outro e tal. Perfeito. Mas fala aí, onde é que a galera te encontra? Eu atuo bastante no Instagram, @MárcioKilling. Podem mandar direct, eu respondo todo mundo, cara. Não é tipo, eu não vi, não consegui. Não, eu respondo. Não vai me perguntar coisa besteira, né? Mas querendo feedback, querendo uma dica, eu falo amarradão, porque essa é uma das minhas missões, o meu propósito também. E eu acho que eu sou parceiro da XP por conta disso, porque eu sou um cara acessível e que as pessoas, de repente, eu posso ser referência, né? Para as pessoas, eu acabo sendo um formador de opinião. Na verdade, você já é. Né? E então, Márcio Killing, Instagram. E é isso. Comentem, falem, deem sua dica, que eu estou aberto a qualquer situação aí, porque a gente tem que estar disposto e aberto para o novo. Né? Eu acho que eu estou dando a quarta dica aí. Ficar aberto para o novo, cara. E recomeçar, cara. Eu sigo várias páginas aqui, né, de autoajuda, de mente milionária. O recomeçar, cara, não é feio. Ter humildade, né? Ter humildade, exatamente. Então, eu tô amarradão, fascinado pelo mercado financeiro, por ser trader. E espero continuar fazendo alguns trabalhos de atores. É o que eu gosto, é uma paixão minha também. Mas o trade também é uma coisa que mexeu e mexe comigo diariamente. Que legal. Massa demais, galera. Então aproveita, se você curtiu, com certeza curtiu, porque isso aqui o seu like. É o filé. Deixa o teu like, se inscreve no canal quem tá assistindo no YouTube. Quem tá ouvindo no Spotify, já segue a gente também, porque, de fato, aqui, esses insights, volta, escuta novamente, porque tem ouro aqui, é mina de ouro, de fato, né? Então, Márcio, brigadão pela tua presença, parabéns pela tua história e conta sempre com a gente aqui, tá bom? Valeu. Abraço, tamo junto. Até mais. Bora evoluir. Valeu.